Perfeito. Iniciada a gravação, então, desejo uma boa noite a todos. Informamos que o evento já começou e está sendo gravado. Iniciamos o 27º Encontro com Conhecimento, seguindo aí as atividades do sindicato na área de qualificação, né? E hoje teremos aí a palestra Ética no Mundo dos Negócios, que será ministrada pelo administrador e engenheiro Rogério Bom. Um pequeno currículo do Rogério, é bem extenso, eu vou procurar fazer um resumido aqui. Ele é administrador, engenheiro civil, especialista em informática, em educação e em neuropsicologia. É mestre em administração, presidente da Tempus Consultoria e Negócios, CKO do Instituto Florencer, cofundador da iniciativa Think Global e coordenador administrativo da Rede Internacional de Administração. Também é conselheiro suplente do CFA, o Conselho Federal, né, de Administração, e membro da OID, Organização Internacional de Empreendedores do Peru. Eu vou solicitar, então, que, enquanto o palestrante estiver se manifestando, nós mantenhamos os microfones desligados. Logo eu abro o chat para inscrição nas perguntas que devem ocorrer no final do evento, na última etapa, né? Primeiro 1 hora de palestra até as 8, das 8 às 8h30, então, reservado para perguntas aí ao palestrante. Ou como o Rogério definir, né? De acordo com a palestra aí, como ele quiser fazer. Vou passar a palavra agora ao presidente, Jorge Avancini, presidente do Sindicato de Administradores, para fazer a abertura oficial aqui do evento, então. Por gentileza, presidente, no final eu dou outros recados. Obrigado, Cleiton. Bem-vindo a todos. Né? Agradecer em nome do Sindaergs estarem aqui se disponibilizando a nos ouvir, e principalmente ao nosso convidado de hoje, o Rogério. Prazer, Rogério, te receber aqui no 27º Encontro do Conhecimento, que é um evento que tradicionalmente o sindicato promove toda a segunda terça-feira de cada mês, né, com o objetivo de trazer temas de interesse dos administradores, né, da nossa categoria, seja ele sócio do sindicato ou não. O tema que tu vai falar, que tu vais falar hoje, é um tema que, na realidade, eu estava pensando, né? Nós tivemos hoje pela parte da manhã juntos, aí trocando ideias, e falar de ética é uma coisa que não deveria ser necessário, né? Porque a gente ou tem ou não tem ética. Mas no momento em que nós vivemos numa total falta de ética, seja na questão do governo, né, da parte pública, né, a gente tem acompanhado as propagandas, as campanhas políticas, o que tu vê é um candidato agredindo o outro e ninguém apresentando proposta nenhuma, né? E também na questão das empresas, e talvez essa questão de ética, eu acho que ele é um mal da humanidade desde que a humanidade se conhece por gente, né? Que é a questão de tudo que envolve, né? De fazer as coisas certo, ou aquilo que a sociedade estabelece como certo. Então, eu acho que esse tema, Rogério, vai vir bem a calhar. Ele parece ser um tema da moda, mas eu acho que ele tem mais de 2000 anos aí, porque já desde a época dos romanos, né, dos egípcios, já tinha problemas de falta de ética. E isso é uma constante na questão aí, nossa, em todos os sentidos. Então, Rogério, bem-vindo, a palavra está contigo. Depois o pessoal vai te crivar de pergunta aí. Sucesso aí na tua fala, Rogério. Muito obrigado, presidente Avancini, muito obrigado aos colegas que estão aqui para a gente conversar um pouco. E, na verdade, eu acho que a grande reflexão que nós temos que fazer nesse momento é nos darmos conta que a grande riqueza do ser humano, que é o pensamento individual, que é o livre-arbítrio, ao mesmo tempo é o que torna mais do que nunca necessário a ética, necessário a regra. Porque, afinal de contas, quando a gente está falando de ética no mundo dos negócios, ética no mundo corporativo, a primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que não existem instituições éticas ou empresas éticas. Existem pessoas dentro dessas instituições que são éticas ou não são.
Então, não se pode dizer que uma determinada instituição, que um determinado órgão de governo ou de uma determinada empresa, ou seja lá o que for, é ética ou não é. Não faz o menor sentido a gente pensar dessa forma. Muitas vezes as pessoas que estão dentro daquela organização é que não têm um cumprimento de regras que, por vezes, elas mesmas definiram. E aí se tem uma percepção de que toda uma organização, todo aquele conjunto de pessoas que está lá, está à margem da ética. Mas, para todas essas questões, nós temos sempre que nos dar conta de que a incerteza dos nossos dias, a incerteza do momento que nós estamos vivendo, é algo profundo, em todos os sentidos. Quando a gente olha para o futuro próximo, a gente vê uma situação de uma eleição profundamente polarizada, a gente vê uma situação lá do outro lado do mundo, de uma guerra entre dois países que ameaça envolver o mundo inteiro em alguma coisa muito mais grave. E a gente sente as consequências dessas incertezas, seja no dia a dia dos nossos negócios, seja na projeção de futuro que a gente gostaria de fazer. Porque é muito difícil hoje nós conseguirmos imaginar como vai ser janeiro de 2023. Porque existe esse grau de incerteza tão grande. O câmbio, a mudança, a transformação que é verdadeira e que nós estamos acostumados a perceber, acelerou-se ainda mais nesses últimos anos, e a gente passou por um período que nunca teríamos imaginado que seria possível. Nem os mais audazes e mais ousados roteiristas de Hollywood teriam imaginado um cenário onde, primeiro, surge um processo de pandemia, algo que não se via há 100 anos, e ao final da pandemia, quando todo o mundo começa a respirar de uma forma mais aliviada, inicia uma guerra. Guerra essa que afeta uma das regiões mais prósperas e ricas do país, que é a Europa, do mundo, que é a Europa. E, na sequência, os impactos no mundo inteiro, trazendo novamente essa incerteza e essa grande ameaça de um tsunami de transformações, de um tsunami de mudanças e de grande, mas grande ansiedade para todos nós. E como é que nós podemos lidar com esse tipo de situação? A ansiedade, a preocupação, aquela incerteza que nós temos todos os dias dentro das nossas casas, dentro das nossas empresas, dentro do nosso trabalho, é algo que faz com que as pessoas se sintam mal. Não importa se eu estou trabalhando dentro do serviço público, se eu estou na iniciativa privada, se eu tenho um negócio ou se eu sou empregador, independente disso, a verdade é que nós estamos num momento onde a ansiedade é algo profundo. Essas estatísticas aqui apontam que 1/3 da população mundial poderia perfeitamente ser diagnosticada com ansiedade. E na região da Grande São Paulo, quase 1/3 da população daquela região pode ser diagnosticada como alguém que tem algum tipo de distúrbio mental. E a ansiedade é um tipo de distúrbio mental, porque a gente não dorme bem, a gente não se alimenta bem, a gente não consegue fazer as nossas coisas, e é lógico que isso acaba trazendo crise de pânico, acaba trazendo uma série de problemas que não tem como separá-los da nossa atividade profissional. Então, todo esse contexto acaba contribuindo para que a gente produza menos, que a gente entregue menos do que nós precisaríamos entregar, aumentando ainda mais todo esse contexto de incerteza que a gente vive. Ao mesmo tempo, nós somos sobrecarregados todos os dias por um conjunto de informações, por um conjunto de situações tão imenso que apenas a existência disso tudo já é uma das razões para nos deixar ansioso. Aquela sensação de que se eu não constantemente estiver olhando o meu celular, eu estou perdendo alguma informação importante, eu estou deixando de ficar sabendo de alguma coisa que daqui a pouco o meu cliente vai me cobrar, ou que daqui a pouco o meu chefe vai me cobrar. Então, isso também é algo que nos deixa muito preocupados.
Afinal de contas, quando a gente está falando de preocupação, quando a gente está falando de produtividade, quando a gente está falando de ética, a gente precisa se lembrar que nada disso faz sentido se a gente não olhar para uma verdade que deveria ser aquela mais presente para todos nós. A ética, os negócios, as empresas só fazem sentido porque são feitos de pessoas para pessoas. Uma empresa não deveria existir apenas para gerar lucro para os seus donos. Uma empresa pública não deveria existir apenas para empregar aquelas pessoas que estão lá ou para servir de algum tipo de controle sobre as pessoas que estão lá ou sobre uma sociedade. O que realmente deve fazer sentido é uma conexão entre as pessoas que estão dentro de uma organização e outras pessoas que são usuárias daqueles produtos, daqueles serviços. E para regrar tudo isso, e para lidar com tudo isso, é que existem diferentes mecanismos que a gente vai discutir ao longo dessa nossa conversa aqui. Porque, afinal de contas, eu, enquanto gestor, eu, enquanto dono de empresa, eu preciso enxergar a minha equipe e perceber razões que podem estar contribuindo para que ela fique numa situação de desesperança, numa situação de preocupação, numa situação de ansiedade, e modificar. O que eu posso fazer enquanto gestor? O que eu posso fazer enquanto empresário? O que eu posso fazer enquanto colega? O que eu posso fazer enquanto uma liderança da minha organização para colaborar na transformação dessa pessoa para um estado melhor? Se eu não enxergar que dentro da minha empresa existem pessoas e que essas pessoas estão lá para atender a outras pessoas e não para servir outro tipo de interesse, vai ser muito difícil para que eu possa fazer esse tipo de transformação. Não importa onde nós estejamos no nosso país, no norte, no sul, no centro, no sudeste, a realidade é muito semelhante. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão inquietas. O receio do futuro, independente das escolhas que nós venhamos a fazer, são muito fortes. Isso faz com que o momento atual gere uma grande situação de preocupação. Agora, vamos dar um passo atrás e vamos olhar um pouco sobre o que se fala a respeito de ética, de preocupação com o ser humano. E a gente vai ver que existe dentro dos diferentes órgãos vinculados ao ambiente internacional espaço de discussão para isso. Seja na Organização das Nações Unidas, que lá atrás tinha criado os Objetivos do Milênio, e dentro desses Objetivos do Milênio existia uma preocupação em transformar a vida dentro do nosso planeta em algo mais saudável, seja para quem está trabalhando, seja para quem está empreendendo. E dentro dessa organização existe uma das suas agências, que é a Organização Internacional do Trabalho. E a Organização Internacional do Trabalho é uma grande parceira justamente desse tipo de pensamento. Como fazer a vida dentro das organizações ser melhor? Como fazer com que o trabalho que nós temos diariamente, seja porque nós gostamos, seja porque nós precisamos, seja mais agradável, seja menos pesado e, ao mesmo tempo, que seja mais produtivo. Então, acho que é interessante a gente lembrar que, para colaborar com isso, depois lá dos Objetivos do Milênio, lá no ano de 2010, 2011, surgiram as ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E são esses 17 macropontos que trabalham desde questões como a erradicação da pobreza, passa pela questão da fome, bem-estar, mas que também trabalha, como o ODS 8, pelo emprego digno e crescimento econômico, pela redução das desigualdades, pela paz e justiça em instituições fortes e pela parceria em prol das metas. Tudo isso são grandes balizadores de tudo o que vem depois.
Se eu tenho uma organização e essa organização pensa em construir dentro dela um ambiente onde seja favorecido a ética, o trabalho adequado, o atendimento das pessoas pelas pessoas, eu não posso deixar de olhar para esses 17 itens que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Só que isso evoluiu. Depois da gente olhar os objetivos de desenvolvimento sustentável, há algum tempo para cá, se passou a falar a respeito de ESG. Que raio é ESG? Deveria ser algo que a gente entendesse de uma forma concreta, objetiva e pudesse aplicar dentro das nossas empresas. Infelizmente, ainda existe uma distância muito grande entre esses conceitos mais abstratos e algo que a gente consiga colocar na prática. Mas, trazendo para a nossa realidade, o ESG é uma evolução das ODS. Aqui a gente fala responsabilidade ambiental. Não importa o tipo de empresa que eu tenho, não importa o tipo de negócio que eu tenho, eu preciso me preocupar com a responsabilidade ambiental. Responsabilidade social. Quando eu falo de um ambiente saudável, de um ambiente onde os meus colaboradores vão poder desempenhar suas atividades de forma tranquila, de forma a conseguirem passar uma experiência positiva dentro do ambiente do seu trabalho todos os dias, eu necessariamente estou falando em responsabilidade social. Eu estou falando em clima organizacional. E aí eu estou falando em algo que confunde-se ou que se conecta com a governança. Porque o que é governança? Governança são regras claras sobre o que eu posso, o que eu não posso. Aqui a gente entra numa outra questão que se chama compliance, que é exatamente o segmento das regras, atender às regras. Ora, se eu não tenho regras claras dentro da minha organização, como é que eu vou imaginar que eu vou ter uma organização sustentável? Como é que eu vou imaginar que eu vou ter uma organização onde as pessoas vão trabalhar de uma forma tranquila, ou vão poder cumprir as suas obrigações, ou atender adequadamente as pessoas? Grande parte das vezes, na minha experiência enquanto consultor, enquanto professor, enquanto palestrante, eu escuto das pessoas uma grande reclamação. Eu trabalho e dentro da empresa onde eu trabalho não existe feedback, não existe um retorno para mim se aquilo que eu estou fazendo está dentro do que a empresa espera ou não. Existe simplesmente uma cobrança por mais metas, por algo que por vezes é inatingível, sendo que, na maioria das vezes, nem mesmo eu sabia claramente o que deveria estar sendo feito. Esse é o grande desafio. E quando a gente enxerga o ESG como uma evolução das ODS criadas pela ONU, alô, alô? Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Rogério. Sim, professor. Uma picada aí, então, mas... seguindo. Quando a gente enxerga as ESG como uma sequência natural daquilo que foi criado pela ONU nas ODS, a gente percebe que tentou-se resumir todo aquele conjunto de 17 ODS e colocá-los dentro desses 3 pontos: responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança. Bom, mas e como é que a gente traz isso para dentro do ambiente de negócios? Como é que a gente traz isso de forma concreta para não ficar nesse mundo abstrato? Eu não vejo outro caminho a não ser através dos profissionais de administração. E por quê? Porque os profissionais de administração são aqueles que têm a incumbência de fazer a integração entre as equipes, que têm a incumbência de fazer com que todos articulem-se com todos. Nós somos profissionais multidisciplinares, então nós temos conexão com as diferentes áreas. Nós temos essa incumbência, é nosso papel. E por isso que já, quando a gente olha para trás, lá em 2011,
já se discutia dentro do ambiente da administração no Brasil exatamente a questão do trabalho decente, a questão ainda chamado de os objetivos do milênio, e se realizou, onde eu tive a oportunidade de participar, de uma atividade dentro da sede da OIT, em Genebra, se discutindo esses temas, onde já se falava de uma forma, talvez, de 11 anos atrás, de ética empresarial, do cuidado com as pessoas, da transformação daquelas empresas em algo mais sustentável em todos os sentidos, que seja melhor para todos. Um outro marco que eu considero extremamente importante foi em 2014. Pela primeira vez no Brasil, se reuniu 54 representantes do Brasil, de segmentos da administração, onde se trabalhou o que na época se chamava de multiplicação da ideia do trabalho decente. E lá em Brasília, dentro da sede da ONU, durante 7 dias, se discutiu os principais problemas que existiam para as pessoas dentro das organizações. Problemas éticos, problemas de pressões, problemas de intolerância, problemas de ansiedade, todo esse tipo de situação. E quando a gente olha, poxa, mas o que essas 54 pessoas que participaram deste momento conseguiram fazer? É lógico que a gente está dizendo que todas essas transformações que a gente vê acontecendo no mundo e que a gente vê acontecendo dentro do ambiente das empresas ainda é pouco. Mas eu tenho certeza de que à medida que a gente vai discutindo esses temas e vai buscando conscientizar os gestores, os empresários, os acionistas, os colaboradores, seja da iniciativa privada, seja da gestão pública, percebendo que falar de ética, falar de governança, falar de ODS não é algo apenas para um sindicato, para um conselho profissional, para uma associação, mas é algo que precisa fazer parte do dia a dia de todos. Não importa qual papel que essa pessoa exerça dentro da cadeia produtiva de negócios. Eu, enquanto empresário, eu, enquanto funcionário, eu tenho diferentes, talvez, graus de responsabilidade ou mesmo diferentes abrangências da minha ação. Mas aquilo que eu faço pode multiplicar. As ações que eu desenvolvo podem fazer com que outras pessoas percebam que isso é importante. Quando a gente fala de ética, quando a gente pratica a ética, e isso é demonstrado e é valorizado, isso contamina positivamente toda uma organização. Do mesmo modo, quando a gente não pratica, muitas vezes, aquilo que se escreve, isso contamina de uma forma muito ruim essa mesma organização. E a gente tem que se dar conta disso. A gente precisa perceber que pessoas dentro das organizações é que vão ser capazes de fazer as transformações que a gente quer enxergar no ambiente de negócios, que a gente quer enxergar na realidade das empresas no mundo de hoje. Então, esses dois marcos que envolveram os administradores lá em 2011, dentro da sede da OIT em Genebra, e em 2014, dentro da sede da ONU, lá em Brasília, foram momentos importantes, que eu acredito que contribuíram para que essa, talvez tênue ainda, transformação, talvez pequena modificação positiva no ambiente de negócios, começasse a ser discutida de uma forma mais intensa e mais transversal por todos os níveis dentro do ambiente de negócios. Quando a gente fala de ética, quando a gente fala de negócios, a gente precisa passar por um ponto muito interessante, que é o do autoconhecimento. Ou seja, dentro da minha empresa existem pontos positivos, existem pontos negativos. É muito comum a gente entrar dentro de uma determinada empresa e, para desenvolver um processo de consultoria, para desenvolver alguma atividade,
E a gente percebe que existe uma dificuldade dos gestores, dos sócios, em reconhecerem problemas que existem lá. Não se dão conta, em alguns casos, de que o clima da organização não está bom. E quando se dão conta de que o clima da organização talvez não seja tão bom, têm dificuldade de aceitar as razões. Ora, existem muitas vezes situações que fazem com que as pessoas não queiram, não se sintam bem em trabalhar dentro de uma determinada empresa. Problemas de relacionamento, problemas de assédio. E quando um gestor, quando um empresário decide enfrentar de verdade, olhar de frente essas questões, é mais fácil de se transformar isso. Porque, meus colegas, opinião todos nós temos. Então, se aqui nessa sala a gente fizesse uma discussão a respeito de um determinado assunto, a gente poderia elencar um assunto e fazer uma rodada para discutir a percepção das pessoas a respeito desse assunto, nós teríamos tantas ideias diferentes quanto o número de pessoas que estão na sala. Então, as opiniões, as percepções, os entendimentos, eles são variáveis. Aquilo que eu comecei dizendo, o livre-arbítrio é algo que enriquece o ser humano enquanto espécie. Mas, ao mesmo tempo, é algo que faz com que seja necessário algum tipo de regramento. Se assim não fosse, a ideia de certo e de errado estaria na cabeça de cada um de nós, e não em alguma regra específica. Para que eu possa construir algo que seja adequado a uma comunidade, algo que faça sentido e que esteja correto para aquele grupo, eu preciso ampliar a minha arte de ouvir. Ou seja, como é que eu vou perceber o que está acontecendo no ambiente, perceber as falhas que podem existir dentro da minha organização, perceber o que eu tenho a possibilidade de vir a melhorar, se eu não estiver disposto a ouvir, se eu não estiver disposto a perceber que, por mais que eu imagine que a minha organização está muito bem, ela sempre vai poder melhorar um pouco mais. Por mais que eu imagine que as minhas práticas de gestão estejam modernas, adequadas, preparadas para ter bons resultados, eu sempre vou poder fazer alguma coisa a mais, corrigir algum problema que existe, melhorar alguma situação, revisar alguma injustiça. Para isso, eu preciso ouvir as pessoas. De outra forma, eu não consigo melhorar. Porque, como eu comentei, a minha visão de mundo, enquanto gestor, é a minha visão de mundo. Ela, muitas vezes, está associada ao meu conjunto de crenças, de valores, de percepções. E, por vezes, a gente percebe dentro das organizações pessoas discutindo sobre algo que é igual, simplesmente observando de ângulos diferentes. Se não existe um regramento sobre isso, se não existe um encaminhamento sobre isso, a discussão se torna infinita, porque muitas vezes as pessoas estão discordando, aparentemente, sobre algo que é exatamente igual. Então, o regramento, os códigos de ética, fazem parte de um caminho necessário para que as organizações possam ter um clima mais adequado, ter um ambiente mais adequado. Eu sou muito partidário da ideia de que o óbvio deve ser dito. Até porque, dependendo da região onde nós estamos, dependendo da atividade que nós desenvolvemos, dependendo do conjunto de crenças, de valores, de tudo aquilo que nós tivemos ao longo das nossas vidas, determinadas coisas são óbvias para nós. Porém, para outras pessoas, não. Então, o óbvio é algo que não existe. Algumas expressões, nós que somos gaúchos, que a gente usa no nosso dia a dia e que é masbar, é tranquilo de se entender, tenta falar dessa mesma forma para uma pessoa de outra região, lá do norte, do nordeste, do centro-oeste. As pessoas não vão entender, para falar apenas de expressões idiomáticas. E a recíproca é verdadeira. Do mesmo modo, algumas práticas, algumas ações que a gente faz e que são corriqueiras, são naturais, para outras pessoas não são.
como é que eu vou imaginar que as pessoas vão agir dentro da minha empresa adequadamente se eu não tenho isso muito claro? Semana passada eu dei uma entrevista para minha emissora de TV e eu respondi a uma pergunta. É adequado que uma pessoa faça propaganda política dentro da sua empresa? E eu disse o seguinte, é adequado que eu vá comemorar a vitória do meu time vestido com a camiseta do meu time dentro do meu ambiente de trabalho? Se existir uma regra dizendo que eu não devo fazer isso, está claro que eu não posso fazer. Agora percebam, se ninguém me disse que eu não posso, se não existe uma cobrança nenhuma a respeito disso, como é que vai ser tomada essa decisão? Baseado na minha cabeça, na minha percepção, no meu entendimento. E aí eu posso até dizer, mas é óbvio que não pode. Ora, óbvio por quê? Da onde? Tão óbvio, ele precisa ser dito. Cada vez mais, quando nós estamos lidando com equipes multiculturais, equipes multidisciplinares, ou seja, com pessoas de formações diferentes, de origens diferentes, e nós, como administradores, nós defendemos isso o tempo todo. A gente diz que para ter soluções novas, para ter caminhos novos, nós precisamos de equipes que sejam transversais na questão da multiculturalidade, da multidisciplinaridade. Eu não posso imaginar que os melhores resultados vão acontecer de equipes onde todos pensam igual. Pelo contrário, eu preciso ter pessoas diferentes, pessoas que pensem de um outro jeito, para que a gente busque soluções novas, para que a gente enxergue as coisas de outra forma. Caso contrário, a gente vai acabar caindo nas mesmas soluções de sempre. Só que qual é o problema disso? O problema é que quando nós temos um conjunto de pessoas muito diferentes atuando em conjunto, eu preciso ter regras, eu preciso ter objetivos, eu preciso ter caminhos claramente definidos, sob pena de existir conflitos que muitas vezes vão se gerar e que eu vou acabar trazendo problemas para dentro da minha organização. Mais ainda, nós sabemos que nós, enquanto seres humanos, temos uma essência. E o que nós temos de igual, vocês, eu e todas as outras pessoas, é que nós estamos vivos e habitando este planeta. Alguns de nós têm escolhas diferentes dos outros. Existem pessoas que têm uma determinada religião, outras têm outra religião, outras não têm nenhuma religião. Existem pessoas que têm diferentes opções sexuais, pessoas que nasceram em diferentes regiões, pessoas que nasceram com cor de pele diferente. O que existe de diferente entre essas pessoas são essas escolhas, ou essas situações que não dependem da minha escolha. Mas todos nós temos algo em comum. Nós habitamos esse planeta e nós nascemos aqui e convivemos nesse mesmo tempo. Portanto, a tolerância à diversidade é algo que tem que estar claro dentro das organizações. Não se aceita mais aquele tipo de brincadeira que até pouco tempo atrás era socialmente aceito. Hoje não se aceita dentro das organizações qualquer brincadeira com relação à cor de pele de alguém, à origem de alguém ou à opção sexual de alguém. Porque a sociedade entende, reforçado até mesmo por todo esse conjunto de situações que eu comentei, as próprias ODS, a própria ESG, código de ética, código de conduta, que isso não contribui para um ambiente sadio, que isso contribui, por outro lado, para aquilo que nós não queremos, que a gente falou lá no início, para um momento de insatisfação, de sentimentos ruins, muitas vezes de conflitos. Então, como é que nós podemos construir o nosso ambiente para favorecer a abertura e a aceitação da diversidade? Deixando isso claro. Na minha organização, na nossa organização, não se tolera qualquer tipo de intolerância, não se aceita qualquer tipo de preconceito, não se aceita qualquer tipo de situação que considere as pessoas menos capazes por nascerem de um jeito,
de um lugar por terem uma determinada cor de pele. Isso não é aceitável mais nas organizações. E as organizações modernas, as organizações do século XXI, que nós já estamos na terceira década do século XXI, elas precisam estar preparadas para lidar com isso de forma clara, de forma explícita, e não apenas dependendo da percepção de um, da percepção de outro. Porque os nossos modelos mentais, eles são muito diversos. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós acreditamos, aquela formação que nós tivemos, ela é muito baseada no que nós somos. Então, a minha percepção de certo e de errado, ela tem a ver com o que eu vivi, que não necessariamente é o que deve acontecer dentro de uma determinada organização. Então, qual é o caminho? O que fazer para, de fato, diminuir os conflitos, para transformar a nossa empresa, o nosso ambiente, em algo melhor? Para podermos, de verdade, colocar na prática essa ideia de igualdade. Trabalhar com os conceitos da ética e de moral. E aí eu não quero cansá-los com conceitos acadêmicos do que é ética, o que não é, mas quando a gente tem um conjunto de regras e preceitos de um determinado grupo, a gente está falando de ética. Coisas explícitas. E quando a gente está falando de moral, a gente está falando da prática. Então, como é que eu vou trazer isso para dentro do ambiente de negócios? Através da ética empresarial. Como eu disse lá atrás, não existe empresa ética, não existe sindicato ético, não existe conselho profissional, associação ou governo ético. Existem pessoas dentro dessas organizações que seguem regras que foram estabelecidas e que tomam ações moralmente corretas. É isso. Agora, nesse momento das nossas vidas, cada vez mais a gente tem a necessidade de olhar para um conjunto de princípios que estão muito antes de qualquer coisa, que é o chamado propósito. A gente percebe muitas vezes as pessoas se afastando de uma empresa porque o princípio, o propósito daquela empresa não faz mais conexão com o seu próprio propósito. Muitas vezes a gente entra dentro de uma empresa para prestar consultoria e eu pergunto para o empresário, qual é o propósito da tua empresa? Grande parte das vezes ele me responde, ganhar dinheiro, ter lucro. Eu digo para ele o seguinte, então vamos imaginar a seguinte situação. O teu cliente, num dia de chuva, vai sair de casa e vai até a tua loja para comprar algo para te dar dinheiro. Não. A menos que esse cliente seja filho do dono da loja ou pai do dono da loja, não faz nenhum sentido. As pessoas não vão fazer uso de um serviço ou de um produto para dar dinheiro para o dono da empresa. Eles vão fazer uso desse produto ou serviço porque aquilo que está sendo oferecido por aquela loja, por aquele prestador de serviço, por aquela indústria, atende uma necessidade daquela pessoa. Então, o propósito é isso. Aquela organização, ela precisa enxergar por que ela faz aquilo que ela faz, de que forma ela se conecta com os seus clientes, a razão da existência, a consequência disso, e eu sou capitalista, eu sou empresário, eu tenho os meus negócios, eu preciso pagar essa pilha de boletos que está aqui do lado, então eu entendo essa necessidade de gerar receita, gerar lucro, e está tudo certo. Só que o objetivo de uma empresa não é gerar lucro apenas. É, através do seu propósito, agregar valor para o seu cliente. E agregando valor para o seu cliente, ter pessoas dentro dela que se sintam bem, que produzam mais. E que a consequência de tudo isso vai ser, sim, gerar lucro para os seus acionistas, para os seus controladores. É isso. Esse é o caminho das organizações segundo a lógica do ESG, olhando o que se diz dentro das ODS. Então, pegando alguns exemplos concretos, quando a gente fala de empresas familiares,
E nós sabemos que, em se tratando de Brasil, mais de 95% das empresas são familiares. É impressionante. Mais de 95%. E eu não estou falando apenas do barzinho da esquina, da pequena vendinha que tem ali na outra rua, mas grandes empresas também são familiares. Grandes grupos financeiros, grandes grupos de comunicação são empresas familiares. Como é que eu posso lidar com essas questões? Porque dentro das empresas familiares existe muitas vezes um dilema que é o dilema das gerações. E aí existe um problema ético também. Existe uma dificuldade de se conectar, uma dificuldade de igualdade dentro daquele ambiente, porque os sócios familiares ou os funcionários que são familiares muitas vezes se acham diferentes dos demais que não são familiares. E existe uma grande mistura entre a propriedade, a família e a empresa. A família é família. As discussões familiares devem ficar restritas a esse campo, a esse conjunto de situações. A empresa é outro ente. Decisões da empresa não podem acontecer no almoço de domingo. A briga do casal não pode ser realizada no meio de uma reunião de diretoria. Isso precisa, de alguma forma, ser estruturado, sob pena dessa empresa não conseguir, de fato, cumprir as suas ações ou morrer na transição de uma geração para outra. É necessário separar esses círculos da propriedade, da gestão e da família. De que forma? Através da governança, através da ética empresarial, definindo papéis, definindo critérios, definindo formas para as pessoas chegarem aos cargos. Não é porque eu sou filho do dono que eu vou ser diretor. Eu posso vir a ser diretor se eu tiver uma formação adequada, se eu tiver uma experiência naquela área que é exigido, mas não simplesmente por ser filho do dono ou ser irmão do dono. Então, esse conjunto de regras, esse conjunto de elementos que vão deixar claro essas situações e que, dessa forma, vão diminuir os problemas, isso faz parte, sim, da ética do negócio. E aí, um ponto que colabora muito com a estruturação dos negócios de família é o chamado protocolo familiar empresarial, onde se estrutura esse conjunto de situações, deixando claro qual é o papel de um diretor, qual é o papel de um sócio e qual é o papel dos familiares, até mesmo preparando a empresa para uma situação que é inevitável. Nenhum de nós que está aqui agora estará vivo daqui a 100 anos. Nenhum de nós. E nós não sabemos se amanhã nós estaremos vivos. Queremos que sim, todos nós. Desejo que todos estejamos, mas nós não sabemos. E, por vezes, dentro das empresas, os sócios familiares atuam como se fossem eternos, sem se preocupar com o processo sucessório, sem se preocupar com regras claras a respeito de processo de transição, e acabam deixando de herança para os filhos, para os netos, uma confusão gigante, que por vezes leva décadas na justiça para tentar resolver, e que, em grande parte das vezes, acaba acabando, terminando com aquela organização, ou fazendo com que ela se divida em diferentes partes. O que fazer para que isso tenha um impacto menor? O que fazer para que todos esses problemas que eu estou trazendo sejam menos significativos? Código de ética. Cada vez que eu defino claramente, dentro da minha organização, o que é adequado, o que pode, o que não pode, e mais do que isso, eu dou conhecimento para todas as partes envolvidas a respeito disso, para todos os meus stakeholders, para todas as partes interessadas, eu estou colaborando para um ambiente mais saudável, eu estou diminuindo a possibilidade de conflitos, eu estou fazendo com que as pessoas enxerguem a minha organização como um ambiente sadio e não como uma fonte de insanidade para quem está lá dentro.
para uma fonte de preocupação para os gestores, para uma fonte de processos trabalhistas, ou, muitas vezes, de processos por dano moral, assédio sexual e tantas outras coisas. A partir do momento que eu tenho definido claramente regras e eu tenho exemplos que vão fazer com que isso seja cumprido, tenho transparência para demonstrar as coisas que acontecem, a forma como foi lidado com determinados problemas, isso reduz drasticamente os problemas que a gente tem nas nossas organizações. Quando está claro o que eu posso e o que eu não posso, tira aquela zona cinzenta da definição que está na minha cabeça, daquele óbvio que não foi dito, ou muitas vezes daquelas situações onde em outro ambiente, em outro país, em outra cultura, é possível se fazer algo, mas dentro da nossa organização não. É ilegal, é legal, é permitido, não é permitido? Está escrito dentro da minha organização. Não tem dúvida. Porque dilemas éticos nós vamos passar. É inevitável que dentro da nossa trajetória profissional nós nos deparemos com determinados dilemas éticos. É claro que nem sempre nós vamos conseguir trazer as melhores soluções, mas se a gente tiver regras para colaborar com isso, é mais fácil. Dilemas éticos como esse. Isso pode ser claramente algo difícil de se resolver. Um trem que tem 2 caminhos, num caminho tem 4 pessoas deitadas nos trilhos, o trem não consegue parar, e no outro caminho tem uma pessoa deitada no trilho. Aí talvez vocês fossem dizer, se eu tivesse que tomar essa decisão, é claro que eu acabaria decidindo ir para aquele caminho onde tem uma pessoa. A pergunta é, e se aquela uma pessoa fosse uma pessoa com quem a gente tem uma relação profunda, um grande amigo, um familiar, um grande amor, será que seria uma decisão fácil? É um dilema ético. E nós sabemos que dentro do ambiente de negócios, muitas vezes, nós nos deparamos com dilemas éticos muito difíceis. Erramos, acertamos. Quando erramos, nós precisamos ter claro que haverá consequências. Não apenas nós, mas para todos. É necessário que haja, dentro desse conjunto de regras claras, uma forma de demonstração. Houve erro, fugiu da ética, existe consequência para isso. Porque, afinal de contas, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E o que me convém, será que é lícito? Será que eu posso? Quais são as linhas limites que existem na minha organização? Quais são as linhas limites que eu estou disposto a transpassar? Será que eu estou disposto a quebrar o meu código de ética por alguma razão? Será que eu preciso estar continuamente me ajustando e me corrigindo e percebendo os erros e até mesmo reajustando esse código de ética em função de transformações na sociedade? Como a gente falou há pouco, até anos atrás, era socialmente aceito se fazer determinadas brincadeiras ou piadas com o peso das pessoas, com a cor das pessoas, com a sexualidade das pessoas. Será que hoje isso é bem visto dentro das organizações? Será que, em alguns casos, isso não é apenas algo que não é mais engraçado, mas que, inclusive, é crime? Isso foi uma transformação na forma de pensar da sociedade que aconteceu ao longo do tempo. E aí me parece que o ponto principal que a gente tem dentro de qualquer organização é a liderança. Porque não adianta nada eu ter um brilhante código de ética, eu ter um conjunto de regras, eu ter mecanismos para punir aquelas pessoas que infringiram esse código, se a minha liderança não me der o exemplo. Ou eu, como líder, não ser o primeiro a seguir aquele código de ética e a fazer com que ele aconteça. Porque o que a gente vê muitas vezes em empresas familiares ou empresas de um modo geral é que se criam códigos de ética
que se criam códigos de conduta e eles valem para todos, menos para mim que sou o gestor. Valem para os outros, mas não para mim que estou no poder. Isso é a forma mais eficaz de se acabar com a validade deste código de ética, deste código de conduta ou disso que foi desenvolvido. Porque não existe outro tipo de liderança que não seja pelo exemplo. Qualquer outro tipo de liderança, ela pode até ser coercitiva, mas ela não vai verdadeiramente mobilizar as pessoas. O exemplo, quando ele vem, quando as pessoas enxergam e percebem, sim, isso vale para todos. O meu gerente, o meu gestor, o meu diretor é o primeiro a fazer tal coisa, e não o primeiro a furar aquilo que ele mesmo criou. Quando eu desenvolvo esse tipo de liderança, eu mobilizo as pessoas, eu engajo as pessoas, eu faço com que elas acreditem em mim e me sigam pelo exemplo, e não o oposto. Então, esse tipo de percepção, esse tipo de entendimento é, de verdade, aquilo que é capaz de transformar uma organização, de fazer com que a ansiedade das pessoas diminua, porque existem regras, elas são cumpridas, o meu gestor desenvolve as atividades, os meus sócios, os meus proprietários estão desenvolvendo na prática aquilo que eles dizem que os outros devem fazer. E quando isso acontece, tudo se modifica de uma forma positiva. Sem falar na questão da ética dentro dos nossos lares. Pequenas coisas que a gente critica, os grandes erros, mas dentro dos nossos lares, as pequenas coisas muitas vezes são esquecidas. Ali é que começa um código de ética. Ali é que começa uma transformação positiva da sociedade. Ou será que o erro só existe no Congresso, só existe nos órgãos governamentais, só existem nas grandes empresas? Será que nós, enquanto cidadãos, não temos nenhuma responsabilidade em cima disso? Será que nós não somos também aqueles que precisamos liderar pelo exemplo, um pequeno espaço de convívio que nós temos nos nossos lares, com os nossos amigos, com as pessoas? Será que todos os outros têm que ser corretos e eu não preciso? Então, essas reflexões, elas vão muito além de uma questão de ética empresarial, mas percebam, isso tudo vai para dentro da organização. Porque, como eu estou dizendo, uma organização não é ética. Um governo não é ético. Éticos são as pessoas que estão dentro daquele espaço. Éticos são aqueles que, a cada dia, frente a um dilema, escolhem o lado correto e não o lado errado, desde o seu comportamento. E aí, se encaminhando para o término dessa minha fala, é uma escolha de diariamente nós procurarmos ser o tipo de pessoa que gostaríamos de conhecer. Se eu conseguir ser alguém que eu enxergo e digo, eu gostaria de ser dessa forma, sinal que nós estamos no caminho certo. Sim, eu tenho orgulho de ser administrador. Eu sou formado desde 1995 pela Faculdade São Judas Tadeu, aqui de Porto Alegre, e tudo aquilo que eu desenvolvi na minha carreira, que não é muito, mas aquilo que eu pude conquistar, aquilo que eu pude desenvolver, foi em função da administração. Foram as oportunidades que se abriram, foram os caminhos que foram surgindo e aquilo que eu procurei desenvolver. Então, eu acredito que nós, enquanto administradores, nós precisamos ser os primeiros a valorizar e a ter orgulho de ser administradores. Para encerrar, uma última frase, que é uma frase do Gandhi. E o Gandhi foi uma pessoa que fez uma grande mudança de pensamento na Índia. Ele conseguiu algo que se imaginava impossível, que era transformar uma sociedade que era escrava dos ingleses numa sociedade livre e na busca de fazer isso sem a violência, transformando a mentalidade. E ele disse o seguinte: as nossas crenças se transformam em pensamentos, os pensamentos em palavras, as palavras se tornam ações, e estas ações repetidas se tornam hábitos. E estes hábitos formam nossos valores, e nossos valores
determinam o nosso destino. Essas são as minhas palavras, e a partir de agora, presidente, colegas, eu fico à disposição para a gente conversar sobre isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Isso, está ok. Compartilhou, perfeito. Nós podemos iniciar, então, o momento das perguntas e respostas, então, né? Por Debate. favor. Vamos passar a palavra, então, ao Jorge Avancini, nosso presidente, foi o primeiro inscrito, e ainda estamos aceitando inscrições para perguntas, tá ok? No chat. Avancini, por favor. Legal, Cleiton. Obrigado, Rogério, parabéns aí pela palestra, muito interessante, e como tu falasse, alguns pontos para a gente refletir, mas eu tenho me questionado, Rogério, né, talvez um pouco pela minha idade já, quando a gente fala de ética, num país em que tu vê agora as campanhas eleitorais, um acusando o outro, e os dois lados não tem nada limpo, né? Falta ética dos dois lados, e é um processo que, desde que Cabral aportou no Brasil, já falta ética. Tá? Então, isso é cultural, né? Eu sou cidadão português, posso falar, né? A gente foi colonizado pelos portugueses, e vieram aqui literalmente para nos saquear, e todos os conchaves com a corte sempre foi em troca de favores, né? Não vou nem falar de Senado, Câmara, orçamento secreto, 5 bilhões de verba para a campanha eleitoral e por aí, né? Para citar só esses pontos aí. Como é que tu muda, cara, uma cultura para falar de ética? Porque, às vezes, a percepção, acho que todos nós aqui, passa é que tu é um idiota, né? Se tu cumpre a regra, aquilo que a sociedade estabelece como norma, e os outros não cumprem, e no Brasil a gente sabe que as penalidades, quanto mais influente, quanto mais dinheiro tu tem, elas demoram a chegar até ti, né? Geralmente quem paga esse pato é as classes menos favorecidas, os mais humildes, né? Como é que tu dá exemplo, cara? Como é que tu cobra ética, né? Quando um aluno espanca um professor em sala de aula, uma professora, ele não pode fazer nada por causa da lei do menor, né? Quando, enfim, cara, vários exemplos. Então, esse é um ponto que eu tenho me questionado. Eu tenho uma filha que mora na Austrália já há 6 anos, e 2 anos atrás, antes da pandemia, eu estive lá, e me impressionou, né? Porque existe aquela, não digo que seja uma ética, ela também tem rolo, né? Em todo lugar do mundo tem, Estados Unidos tem, Europa tem, mas primeiro que quando é pego, tem a punição. Segundo, tu percebe uma questão lá que tudo é respeitado, né? Quer dizer, lá na Austrália, tu caminha na rua e tu está preocupada que tu não atrapalhe o outro, né? Que tu não gere, romper com a lei ou com a norma, seja de trânsito, do sinal, que tu cita aí outras coisas, tu não esteja infringindo a liberdade do outro. Então, cara, para simplificar, como é que a gente... Até porque as faculdades, eu acho que, pelo menos na minha época de curso, eu já me formei há mais tempo, não tinha cadeira de ética, né? Então, como é que tu consegue trazer essa cultura, como eu falei lá no início da minha fala, né? Ela parece estar na moda, mas isso acompanha a evolução do ser humano, desde que o ser humano é ser humano. Então, como é que a gente muda isso, cara? A humanidade começou vivendo a ética do porrete dentro da caverna. Felizmente, isso modificou. Hoje, nós vivemos num ambiente mais civilizado do que nós vivíamos há 500 anos atrás, há 300 anos atrás. Nós todos somos imperfeitos, né? Todos os dias eu erro, e eu erro muito, apesar de todos os dias eu levantar da cama querendo fazer as coisas certas. Todos os dias eu falo para o meu filho coisas que eu entendo que ele deve fazer e procuro mostrar para ele bons exemplos, mas eu sei que eu também falho nisso. Mas não é pelo fato de que eu vejo que um presidente da República, seja ele qual for, que um governante, seja ele qual for, muitas vezes falha, que eu vou deixar de tentar fazer o certo, que eu vou deixar de tentar mostrar que existem caminhos diferentes. Eu vou procurar atuar da forma correta, dentro dos limites que eu tenho. Então, eu enxergo que a forma mais adequada da gente transformar o macroambiente é fazendo as pequenas transformações no microambiente.
Eu percebo problemas e eu tenho esferas onde eu consigo influenciar. Eu não consigo mudar a cabeça do presidente da República, seja ele qual for. Eu não consigo entrar no Congresso e mudar a cabeça dos gestores que estão lá, dos deputados, dos senadores, mas eu consigo fazer uma influência no pequeno espaço onde eu convivo. Talvez com um espaço maior, talvez com espaço menor, depende das atribuições, das responsabilidades, do tamanho, do grau de influência de cada um de nós, mas todos nós temos esse grau de influência. Então, eu enxergo que a partir do momento que a gente tem um propósito, a partir do momento que a gente tem decisões e que a gente vai em busca disso, mesmo que a gente olhe, caramba, muita gente está fazendo coisa completamente errada. Ok, eu não farei parte desta muita gente. Eu não vou dizer para o meu filho, tu vai xingar o teu colega da forma como o colega te xingou. Eu não vou dizer para o meu filho, olha, tu pode roubar à vontade, porque aqui no país todo mundo rouba. Porque se eu fizer isso, eu estou regredindo 500 anos. Eu estou voltando 1000 anos, 10.000 anos, sei lá, estou voltando naquele momento da ética do porrete, da época da ética da caverna. Eu não quero isso para mim. Então, mesmo que eu sei que essa pequena transformação não vai modificar todo o contexto, eu sei também que as pessoas ao meu redor talvez sejam influenciadas por isso. Talvez uma onda de transformação ao longo do tempo vai sendo capaz de modificar gradativamente e a gente vai conseguindo andar numa direção que é melhor do que a direção que a gente está hoje. É assim que eu enxergo. Assim. Perfeito. Obrigado, professor. Vamos dar seguimento. Então, vou passar a palavra ao Raul Rosário para fazer a pergunta, por gentileza, Raul. Só tem direito a meia pergunta, né, Cleiton? Eu vou ver como é que eu consigo fazer a meia pergunta hoje. Não, mas, Rogério, antes de fazer exatamente a meia pergunta, quando estava respondendo para o Jorge, veio uma lembrança assim, que eu tenho de bastante tempo. Coincidentemente, eu, o Tupinambá e o Rogério, nós estudamos no Julinho e tocamos na banda do Julinho, isso aí em 1969. E eu lembro que o instrutor musical da banda, ele nos dizia assim, o jeito que a gente tem de aprender é insistentemente estar querendo aprender. Né? Então, ele falava assim, a gente não tinha recursos, quer dizer, a gente tocava realmente de ouvido, ninguém lá era músico, né? Eles tocavam realmente de ouvido. Então, ele dizia assim, se vocês estão sentados no ônibus, fiquem batucando na perna, eu tocava instrumento de percussão, tarol, fiquem batucando na perna, vocês estão na mesa, pega o talher e fica batucando até, né, o dobrado, né? Então, isso se chama autoeducação, né? De um jeito completamente leigo, assim, mas então a coisa vinha da parte desse nosso instrutor, vinha da sabedoria dele, da experiência dele, não necessariamente do conhecimento. E era assim que a gente aprendia a tocar, não é, Tupi? E eu acho que tu comentaste assim, a gente provocar mudança no microambiente, eu acho que a primeira mudança é no ambiente mais micro, que somos nós mesmos, né? E gostei muito quando tu falaste a respeito da liderança, realmente eu acho, assim, esse é o grande exemplo, né? Mas a pergunta que eu ia te fazer, ela ficou respondida já, né? Mas ela estaria relacionada, e é uma coisa interessante, assim, coincidentemente, nós hoje, na hora do almoço, nós conversamos sobre as pessoas com mais de 50, mais de 40, mais de 60, né? E depois nós conversamos sobre as pessoas que estão em torno de 20, né? E essas pessoas hoje estão na mesma organização e elas têm um posicionamento, um entendimento, uma postura, essas gerações completamente diferentes do que se refere à diversidade, né? E, coincidentemente, logo depois que eu estava pensando nisso, tu veio ali e falou em diversidade, eu achei muito interessante. Parece que o universo conspirou, assim. Eu gostaria que tu conversasse um pouco sobre isso, assim, essas diferenças desses posicionamentos, dessas posturas, e como que nós, com mais idade, nos educamos em relação a isso, porque não é nos educamos, é como nós evoluímos em relação a isso. Porque eu tenho observado que essas gerações mais novas são mais evoluídas do que nós em relação a isso, né? Eu acho que a gente ainda vive, talvez a palavra cinismo seja um pouco forte,
mas eu tenho visto em algumas vezes dentro de clientes, por exemplo, precisamos contratar alguém, né? E estamos completamente abertos a todas as cores, a todas as origens étnicas, a todas as orientações sexuais, tudo aberto. Só que daí, quando aparecem os candidatos, se um é de cor não pode entrar, se um tem uma orientação sexual não pode entrar, se a mulher não pode entrar. Então, isso eu acho, né, é uma coisa que ela é velada, mas é a verdade, né? Eu queria ver qual a tua opinião assim a respeito desse tipo de situação que a gente vive, assim, muita empresa parecendo ética para fazer o marketing, mas na verdade, na essência, não é. Estou me referindo agora especificamente à questão da diversidade, tá? Raul, obrigado pela pergunta. Na verdade, nós nascemos errando e vamos morrer errando. A diferença é que alguns de nós procuram a cada dia acertar mais do que errar, e outros não. Mesma coisa as pessoas que estão dentro de empresas em cargos de liderança. Tem pessoas que entendem que a empresa vai continuar agindo daquela forma errada e está tudo certo, e é isso. O que eu percebo é que as novas gerações, eu concordo contigo, estão mais abertas a, de fato, conviver com a diversidade. Eu vejo os colegas dos meus filhos muito menos preocupados com a cor do cabelo, com a cor da pele, com o fato de um menino gostar de menina ou não gostar de menina, da menina. E é menos relevante, até mesmo se falar sobre isso, é mais natural eles se verem como pessoas que estão ali convivendo no mesmo ambiente do que nós. Ainda é necessário, muitas vezes, para nós, vamos dizer 40 a mais, olharem essas coisas, se discutir essas coisas, e para eles é uma coisa mais natural. Não estou dizendo que essa nova geração já está levando isso tranquilo, que está tudo certo. Não, existem problemas também. Por outro lado, como todos nós sabemos, uma questão mais imediatista, eles têm menos paciência, querem tudo para agora, entraram, mês que vem já querem ser presidentes da empresa, então esse equilíbrio, eu acho que é algo, e dentro das empresas tem a questão do etarismo, né, que é justamente essa, vamos dizer assim, esses problemas que se tem em função de quem está acima de uma determinada faixa etária e de quem está abaixo de uma determinada faixa etária. Muitas vezes essa intolerância entre esses extremos, onde o jovem ali, que quer o resultado para ontem, olha para alguém 40 mais ou 50 mais e diz assim, esse cara tem que se aposentar, sai daqui que ele está trancando tudo. E o oposto acontece, né? O 40 mais, 50 mais, olha e diz assim, essa gurizada quer tudo para agora, é geração mimimi, não consegue fazer as coisas. Então, do mesmo modo que... E por quê? Porque as pessoas estão ficando mais tempo dentro das empresas, estão vivendo mais e ficando mais tempo dentro das empresas. A nossa expectativa de vida aumentou, a chance de alguém se aposentar cada vez é menor, porque as pessoas vão ganhar cada vez menos, vão ter que trabalhar cada vez mais, infinitamente. Né? Então, cada vez mais vai ser natural as pessoas terem lá seus 60, 70 anos, estarem trabalhando em algum lugar e estar convivendo com um guri de 17. E vai ter que se buscar um equilíbrio sobre isso. Eu vejo com muita tranquilidade que a experiência é algo que só se adquire vivendo, não tem como ser diferente. Eu posso até conhecer tudo sobre um determinado assunto, mas se eu não vivi aquilo, eu não vou saber lidar com as coisas. Essa é a vantagem que os 40 a mais, que os 50 a mais têm. A gurizada que está chegando pode saber tudo sobre como fazer alguma coisa. Tudo na cabeça deles. Assistiram um vídeo no YouTube de 2 minutos e se acham um grande conhecedor. Ok, mas essa agilidade da juventude, com a verdadeira experiência e tolerância para aprender a lidar com os erros, né, que os 40 mais e 50 mais têm, muito que se consegue um equilíbrio dentro de uma organização, criando equipes multidisciplinares, por que não? Não apenas pessoas de áreas diferentes, mas também de idades diferentes. Bota para trabalhar junto, faz as coisas adequadamente funcionarem, e isso gradativamente vai se equalizando. É o que eu imagino que seria um caminho para se melhorar esse tipo de situação. Obrigado, Rogério. Muito obrigado, Raul. Obrigado, professor. Vamos seguir, então, a Eliane Fortunato Brigoni, por gentileza, diretora, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a excelente palestra que fez o Rogério
gostei muito, ela foi extremamente produtiva para mim. Muito boa mesmo, meus parabéns. E agora, com relação à minha pergunta, o Raul praticamente fez a pergunta que eu gostaria de fazer. E tu respondeste, porque o que eu gostaria de saber é que as empresas, as organizações hoje em dia, elas de fato estão convivendo, né, com a geração X, Y, Z e também com 50, 60 a mais. E como é que a gente consegue, né, manter um equilíbrio e consegue ter produtividade e consegue ter uma certa uma hegemonia nisso tudo. E tu colocaste já aí como é que se poderia, não sei se tu tem alguma coisa mais para acrescentar, mas a minha preocupação justamente é essa. Eu diria que as organizações hoje elas têm todas as idades e nós temos uma certa dificuldade de lidar com os mais novos e os mais novos uma certa dificuldade de lidar com os mais velhos. Como é que a gente chega num ponto de equilíbrio? Eu entendo, Eliane, agradecendo aí as tuas palavras, eu entendo que é a mesma coisa que a gente deve fazer com as pessoas de diferentes competências, né? Colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu não posso colocar um jovem com muita energia e baixa experiência para liderar uma equipe de profissionais mais maduros e que talvez tenham dificuldade de lidar com a liderança dele. E a recíproca é verdadeira. Mas eu posso preparar esse jovem dando espaços de liderança e gradativamente trazendo para ele o que ele não tem, que é a experiência, e compartilhando essa agilidade, essa inovação que ele tem. Então, muitas vezes a gente vê as empresas buscando, vamos inovar, vamos colocar esse guri novo aqui para liderar essa equipe de seniors. Não dá certo muitas vezes, mas ele pode liderar pequenos grupos, ir adquirindo experiência e muitas vezes ir ganhando a confiança das pessoas com mais experiência. E a recíproca é verdadeira. Eu falei, inclusive, sobre isso na questão, quando nós almoçamos hoje, que eu disse o seguinte, a partir do momento que se estabelece uma relação de confiança e proximidade, as pontes naturalmente vão surgindo. Então, quando eu coloco as equipes trabalhando juntas e diminui essa desconfiança, o jovem mais jovem passa a perceber a pessoa de mais experiência como alguém que agrega e vice-versa, naturalmente as pontes vão se fortalecendo. Eu acho que é isso, não querer ser disruptivo demais. Vamos botar esse jovem para liderar esse grupo de sêniors, ou vamos botar esse sênior para liderar esse grupo de jovens, como se fosse fácil fazer isso. Não, as coisas são gradativas, levam tempo, vão se transformando. É algo que passou a acontecer com mais frequência recentemente, esse convívio dos mais jovens com os 40 mais, 50 mais, então vai se levar um tempo para se achar a forma mais adequada de lidar com isso. Muito obrigada. Obrigado, Eliane. Muito obrigado, Rogério. Tem mais um inscrito para perguntas aqui, e não tendo mais ninguém, daí a gente vai encaminhando para o encerramento após a pergunta do Jorge Avancini. Por gentileza, Avancini, a palavra está contigo. Obrigado, Pedro. Não é nenhuma pergunta, eu acho que é mais um desafio para o grupo, né? Eu olhando aqui as imagens de quem está aqui, né? E acho que nós temos todos aqui, a maioria acima de 30, me parece que fica a sugestão aí, principalmente para o Alexandre, que está nos dando prazer hoje pela primeira vez, a Vera Lúcia, né? Como é que tu trabalhas? E fica para ti também, Rogério, que tem uma pessoa que tem uma circulação muito grande. Eu acho que esse tema que ele traz é importante, né? Eu venho vivendo esse conflito das gerações mais novas com a nossa geração, ou a geração dos 40, dos 35 mais, né? Onde a gente é considerado descartável, embora todos nós temos, né, total capacidade de produção, muito investimento em treinamento, muito investimento em experiência. Então, fica esse desafio para um próximo encontro, aí, buscar alguém, né, ou nos indicar alguém, porque eu acho que esse é um tema, e nós tivemos hoje uma experiência no sindicato, de novo, dessa questão da diferença etária, e que, na realidade, eu
eu observo que não há nada também neste sentido, né? Enfim, seja nas áreas de RH, cursos, treinamentos, quer dizer, como é que ambos perfis se preparam, né, para trabalhar em conjunto, né? Assim como nós, acima de 40, assim como os jovens aí que estão chegando no mercado com 21, 22, 23 anos, né? Eu já ouvi até de um jovem de 22 anos, um dia, um colaborador meu em outro lugar, que disse, não, já nasci pronto, eu não preciso aprender nada, com 23 anos. Né? Aí fica difícil, não tem argumento, né? Não tem. Ou até como eu já fui chamado de old school, né? Só que na hora que o new school, que aí eu brinco, né? Ele faz uma bobagem, porque não tem experiência, não tem barriga no balcão, não tem vivência, ele vai se socorrer no old school para consertar a caca que ele fez. Né? Então, me parece que essa questão aí dessa modernidade, em que o jovem, claro, ele já tem mais facilidade que nós, né? Que, como eu brinco, eu nasci antes do controle remoto da televisão, então o processo de aprendizado é um pouco mais lento. De quem já nasce, já sai da barriga da mãe com o sexto dedo, que é o celular, basicamente é isso. Então, fica esse desafio lançado aí para os colegas aí, né? Quem está nos assistindo, para que a gente, eu acho que é fundamental, é um mal que está afligindo as empresas e eu imagino em todas as, não posso afirmar, mas em todas as categorias profissionais, né? Talvez na medicina não, porque o médico mais experiente é o cara que todo mundo lá cultua, no direito também, na própria engenharia, mas em outras atividades aí que não são tão unidas, e a nossa é uma, né? Os administradores é uma, me parece que é aquilo que tu falasse bem, quer dizer, um cara, ele já nasce pronto e com 2 anos de idade, quando ele começa a caminhar, ele quer ser presidente da empresa. Tá? E esquece, né, que cada um de nós aqui, eu conheço a história de cada um, quase todos, né? A gente ralou muito para chegar onde chegou. Né? Eu comecei minha vida de malinha na rua, batendo de porta em porta, vendendo, né, serviço dos Correios Telégrafos. Até hoje eu não entendo como é que eu fiquei 4 anos vendendo uma coisa que era invendável na época. Né? Mas tu tinha que ir lá, enfim. Então está aí o desafio, né? E mais uma vez parabenizar pela palestra e eu acho que a gente tem esse tema aí, principalmente já que a turma nova já nasceu pronto, eu não nasci pronto, cada dia eu aprendo, né? Então eu quero eu acho que nessa fica. fonte, né, Raul? Eu acho que isso é quase. O que é? Eu quero beber nessa fonte. Eu não nasci pronto. E a cada dia eu estou Antes aprendendo pelo alguma contrário. coisa. Então, Não, nós não nascemos prontos e nem nunca ficamos prontos, né? Deve ser muito ruim se sentir pronto, mas eu acho que fica aí uma sugestão de fazermos aqui no ECC1, trazendo alguma pessoa de dentro de empresa que tenha lá seus 20, 25 anos e tal, e umas pessoas de mais idade, como o Jorge, por exemplo, e vamos ver quais são as percepções. Eu acho que fica legal a gente fazer isso. Não, eu acho que Né? vai dar morte. Eu acho que vai dar morte. Não, online não tem problema. Sendo online não tem problema. Mas eu acho que, olha, é de pensar nisso, né? Eu acho que a gente fazer isso. Acho que a gente também tem que ter muito, a gente tem muito a aprender. Talvez nós com mais idade tenhamos mais consciência da importância de aprender do que às vezes muita gurizada, né? Acho que a frase foi equivocada. Ele devia ter dito que nós nascemos prontos para aprender. Aí acho que teria sido mais feliz, né? Tá ótimo. Então, tá ok. Eu agradeço a presença de todos, então, principalmente agradeço ao Rogério Bon pela excelente palestra. Muito aprendizado mesmo. Todas as perguntas foram excelentes, inclusive, para mim, particularmente, serviram muito. Eu queria lembrar, então, que a gente vai mandar, como sempre, um certificado pelo e-mail para todos os participantes e juntamente com a nossa pesquisa de satisfação, né? Que, por gentileza, responda, que é muito importante aí para o feedback, para nós melhorar sempre. Eu não sei, o Rogério, o Moacir Santiago, acho que está na tela, quer falar alguma coisa, diretor? Não. Eu só queria parabenizar o Rogério Bon, excelente palestra, assunto muito interessante, já escrevi isso, e estamos aqui atentos, e realmente eu acho que a diferença de 22 para o Avancini é muito alta. Tem que pegar um cara com mais 50 só. É isso. Um abraço. Virei meme.
mas tudo bem. Olha a meritocracia, Rogério, olha a meritocracia. Então tá. Obrigado, Gentir. Um Gente, abração. obrigado, Rogério, Tava mais uma muito vez. bom, muito Forte bom. abraço, Aliciano, pela primeira vez, obrigado pela presença. A Vera. Então, toda a segunda terça de cada mês, nós temos mais 2 encontros. O próximo é com a Jonice Cardoso, que vai falar sobre o papel da mulher, a questão da mulher administradora, aí tentando achar seu espaço. E na última é a Ana Paula, que está aqui, Ana Paula Rodrigues, que vai também falar com a gente lá em dezembro, e aí nós encerramos o ciclo de encontros de 2022, mas fica o desafio para vocês nos indicarem aí sobre esse tema, que eu acho que vem a questão da diferença de gerações e como é que a gente convive harmoniosamente, todo mundo remando para o mesmo lado. Gente, um bom descanso aí, um bom feriado e muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, um grande abraço.